Olá! Acaba de ser criada na Câmara a Frente Parlamentar da Energia Alternativa. Com a adesão de 194 deputados e 17 senadores, a nova frente tem o objetivo de buscar soluções para a geração de energia limpa e, é claro, ajudar no combate ao aquecimento global. O deputado Antônio Bauman, do PSB do Ceará, vai presidir os trabalhos da frente e está aqui com a gente para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, deputado. Muito boa essa frente. Quais são os primeiros passos da frente parlamentar? Bom, nós temos uma interlocução a ser desenvolvida com todas as empresas, todos os setores, quer do setor público, quer do setor privado, em todos os estados brasileiros, em todas as suas regiões, exatamente para compreender com mais profundidade a especificidade de cada região dessa. Então, nós temos uma compreensão de quais são as áreas brasileiras que têm maior potencial, quais os estados que avançaram nesse esforço de promover a geração de fonte limpa. E essa interlocução é o primeiro passo da frente, é exatamente compreender com precisão, região por região brasileira, quais são as suas necessidades, quais são as suas interações que podem ser desenvolvidas com os governos estaduais, para a gente acelerar o processo de dotar o Brasil expressivamente da fonte limpa de geração de energia elétrica. Até porque o potencial do Brasil é imenso. Deputado Antônio Bauman, o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU disse que é preciso se evitar que até 560 toneladas de gases de efeito estufa, gigatoneladas, na verdade, sejam jogadas na atmosfera para evitar catástrofes como as que já vêm acontecendo, a exemplo do tsunami. Então, o Brasil, ele deve apostar exatamente em quê na visão da frente? Que energias? Se sabe que a energia eólica já é uma fonte que vem sendo desenvolvida. O Brasil está bem na fita no cenário mundial no que diz respeito à energia renovável, mas com uma concentração muito grande na fonte hidráulica. Então, há potenciais enormes em regiões brasileiras, especialmente no Nordeste brasileiro, mas também no Sul do Brasil, em regiões de montanhas no interior do Brasil, de potencial de geração eólica. Esse potencial é um potencial já medido, na década de 90, já indicando naquela época, ainda quando as medições não tinham o nível tecnológico que tem hoje, já em torno de 150 gigawatts de potencial eólico. Porque nós estamos falando de praticamente 10 Itaipus, só de fonte eólica. E como é que está o desenvolvimento, deputado, desses projetos na região Nordeste? Bom, no Nordeste nós temos um avanço significativo, embora o potencial seja tamanho, porque a região Nordeste detém a metade do potencial brasileiro. Inclusive o seu estado. O Ceará hoje é o estado que mais gera energia de fonte eólica. Então, para você ter uma ideia, com os leilões que já ocorreram, com o mercado privado para a energia de fonte eólica, nós temos num horizonte de 3, 4 anos, praticamente toda a necessidade de energia elétrica do Ceará ser suprida com a fonte eólica, para vocês terem uma ideia da transformação que isso promove. Isso promove um volume de investimento fantástico, né, que requer realmente a mobilização dos agentes financeiros brasileiros e promove também no Nordeste brasileiro, que está acontecendo atualmente, que é a instalação da cadeia produtiva para a industrialização, para a produção de geradores e outros componentes das máquinas e dos geradores que hoje das empresas que hoje estão indo para o Nordeste brasileiro. Deputado Antônio Bauman, o governo do Rio de Janeiro quer atrair para eles também a indústria eólica e a indústria de energia solar. E para isso já baixou até um decreto isentando de ICMS a produção de equipamentos para a geração dessas energias. O que efetivamente tem sido feito no seu estado e no Rio Grande do Norte, nos outros estados do Nordeste, em relação a isso? Eu queria resgatar um pouco, dentro dessa ótica da energia solar, especialmente, já que nós falamos da energia eólica, é que há necessidade no Brasil, e aí a frente parlamentar, aí o Congresso Nacional tem condições de dar uma contribuição muito grande, que é preparar um arcabouço legal que promova a geração de fonte solar no Brasil. O Brasil tem um imenso potencial de geração de fonte solar,
nós implantamos agora a primeira usina comercial de fonte solar do país, que foi inaugurada agora recentemente lá no estado do Ceará. E nós temos, portanto, um grande potencial, mas é necessário ter um arcabouço legal. Ter uma política de Estado. Uma política de Estado, uma política que favoreça a promoção dessa fonte, porque só o fato do Brasil ter feito uma primeira usina comercial de fonte solar, já se destinam para o Brasil muitas empresas interessadas em se instalar no Brasil com componentes, com novas tecnologias na área. Com todas as tecnologias disponíveis, desde a termoelétrica de fonte solar, a termosolar, como também a alternativa fotovoltaica e outras tecnologias que hoje estão se desenvolvendo. O senhor acha, então, deputado Antônio Baumann, que o objetivo principal dessa frente parlamentar talvez seja preparar esse arcabouço legal, uma proposta? Isso aí eu acho que é o objetivo principal, porque apesar de todos os avanços que nós tivemos, e agora a nossa responsabilidade aumenta, porque a fonte eólica no último leilão se tornou completamente competitiva. Então ela muda até mesmo a característica de uma fonte complementar, como era o termo que se usava anteriormente, apenas ela com a fonte eólica como complementando a fonte hidráulica. Hoje, em função da competitividade que ela adquiriu, ela pode se tornar, inclusive, um eixo de municiar o país dessa nova fonte em valores expressivos, né? Deputado Antônio Baumann, como é que funcionam esses leilões? Explica para a gente. O leilão é um mecanismo muito avançado, e no caso do Brasil a gente tem avançado muito, em que os leilões são lançados ao mercado sob orientação e sob uma regulamentação que já está definida no Brasil muito bem. E esses leilões, as empresas competem com tarifa. Então, a essência do leilão, a alma do leilão é exatamente você obter tarifas cada vez mais baixas das diversas fontes. E isso foi o que gerou, esse mecanismo foi o que gerou exatamente a afirmação da fonte eólica como uma fonte competitiva. Eu quero esclarecer que a fonte solar ainda não é comercial. Ela não tem tecnologia que garanta os preços dessa fonte ser competitiva. Ainda é uma fonte cara de energia, deputado? Fonte cara, como foi a eólica há muito pouco tempo atrás, né? Então, hoje a fonte eólica é competitiva em função das tecnologias que foram desenvolvidas e certamente num horizonte de 5, 6, 8 anos no máximo, nós teremos também a fonte solar como uma fonte competitiva também. Mas o senhor fala isso em relação ao Brasil ou em relação ao mundo, à energia solar? A fonte solar, ela não é competitiva no mundo ainda. Ainda não é no mundo. Ainda não é competitiva. Mas o importante é exatamente que o país parta, acompanhe o movimento de alguns países cuja tecnologia de fonte solar está muito avançada, Alemanha, Espanha, outros países, Estados Unidos. E o Brasil se insira nesse esforço de criar um instrumento de estímulo à energia solar, porque tanto vai deter tecnologia nesse cenário futuro, quando ela for competitiva, como também o Brasil vai estar preparado para, com tecnologia própria, com parceiros empresariais nacionais e mesmo com o joint venture com empresas internacionais, se insira nesse grande mercado que vai se transformar a energia solar no mundo, a exemplo do que é a eólica hoje. Deputado Antônio Baumann, nosso tempo está acabando. Só para finalizar, o Brasil vai sediar no ano que vem a Rio+20, uma grande conferência de meio ambiente. A frente terá, quem sabe, uma proposta a apresentar antes disso? Nós devemos fazer um esforço no sentido de já entrar que a nossa assessoria está trabalhando, que é entrar com um arcabouço legal que permita ao Brasil avançar muito velozmente na questão da energia solar. Eu acho que esse é o próximo passo. Embora exista também ainda outras questões onde a frente parlamentar pode fazer o papel na interlocução com outros governos estaduais, na questão dos incentivos, nas questões dos estímulos ainda à energia eólica, mas nós acreditamos que vamos estar preparados para participar de uma forma ativa, onde o Congresso Nacional vai se colocar muito avançadamente nesse tema.
Deputado Antônio Balma, muito obrigada por sua presença no Palavra Aberta. Volte outras vezes e parabéns pela frente, pela condução dos trabalhos nessa frente tão importante. Muito obrigado. Você que nos acompanha pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, um grande abraço e a gente se vê em breve numa próxima edição do Palavra Aberta.